E aí, sentiram minha falta? Não! Bem, meu nome é Francisco Neto, você está no canal A Bíblia Não Diz e hoje nós vamos continuar respondendo as perguntas que vocês mandaram pra gente. Lembrando que em breve nós vamos trazer o ganhador do livro, ok? Solta a vinheta aí, Diego. E hoje o assunto é bastante polêmico. A gente vai falar sobre tribulação e sobre arrebatamento. O seguidor Alex Nunes mandou a seguinte pergunta pra gente. Acredito que vamos passar pela tribulação. Sou pós-tribulacionista, mas existem aqueles que creem em um arrebatamento iminente. Mas Paulo nos mostra no livro de Tessalonicenses que não iremos primeiro do que aqueles que morreram em Cristo. Em Mateus e Lucas também nos alerta sobre o que deve acontecer antes da vinda de Cristo. No caso dos pré-tribulacionistas, por que ainda acham que existirá um arrebatamento secreto? Bem, a primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é: o que raios é um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionista? Como eu falei no começo do vídeo, a gente está tratando aqui de arrebatamento. E quando nós falamos que uma pessoa é pós-tribulacionista, ela acredita que o arrebatamento vai vir depois da grande tribulação. E o pré-tribulacionista, ele acredita que o arrebatamento vai vir antes da grande tribulação. Eu queria deixar claro que eu acredito sim em arrebatamento, só que eu não acredito que o arrebatamento será secreto. E por que eu não acredito que o arrebatamento vai ser secreto, como a gente vê tanto em novelas e séries e filmes e coisas desse tipo? Em primeiro lugar, sempre quando Jesus fala da grande tribulação, ele nunca fala que a igreja vai ser retirada antes da tribulação. Ele sempre fala em termos em que a igreja vai sofrer bastante nesse período. Você vê, por exemplo, em Mateus 24, versículo 3, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começa a falar sobre um monte de coisas que vão acontecer. Nação contra nação, guerra após guerra, filho contra pai, pai contra filho, mas você nunca vê Cristo falando que a igreja vai ser retirada. E só depois que Jesus relata todas essas coisas que vão acontecer na grande tribulação, é que ele fala no versículo 30 e 31 do que vai acontecer na vinda dele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Inclusive você vê um relato idêntico em Apocalipse, quando Jesus estiver voltando e arrebatando a sua igreja. Você percebe então a linha de acontecimentos aqui? Quando os discípulos perguntaram o que vai acontecer antes da sua vinda, Jesus primeiro relata a tribulação para depois falar que ele vai descer dos céus e todo o olho o verá. E haverá trombeta dos anjos, claro que isso é um sentido metafórico, mas indica que vai haver um evento mundial e todas as pessoas saberão que é o Filho de Deus chegando na terra para fazer justiça. E você vê também em 1 Tessalonicenses 4, Paulo escrevendo o seguinte sobre o arrebatamento: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16. Então você percebe que em todos os trechos onde a Bíblia fala que Cristo está voltando e levando a sua igreja, existe um evento mundial, barulhento, e todas as pessoas verão, saberão que é o Filho de Deus aparecendo para levar a sua igreja embora. Não existe na Bíblia algum trecho que indique um arrebatamento que seja secreto, como a gente vê em filmes ou novelas, por exemplo, onde as pessoas somem e ninguém sabe o que aconteceu. Isso não é bíblico. Calma que eu já sei o que você está pensando, daqui a pouco a gente chega nesse argumento. Então você está perguntando: ué, Neto, a igreja então vai estar aqui na grande tribulação? Eu respondo: sim. Em Mateus 24, 21, Cristo fala claramente que aqueles dias, os dias da tribulação, serão reduzidos por causa dos escolhidos. Ou seja,
Os escolhidos, lógico, é a igreja. A igreja vai estar aqui no dia da tribulação. Alguns tentam argumentar dizendo o seguinte: mas Jesus não falou que vai vir como um ladrão de noite? Eles tentam dizer que o ladrão chega, rouba e vai embora, né? Mas não é isso que Cristo está querendo dizer ali. Cristo está querendo dizer que, da mesma forma que ninguém espera quando o ladrão vai chegar, assim será com a vinda dele. Você não sabe a hora que ele vai vir. É por isso que ele comparou com um ladrão. Vamos ver, por exemplo, os versos de 37 a 39 de Mateus 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas a pergunta do Alex foi o seguinte: por que tantas pessoas ainda acreditam num arrebatamento secreto, como a gente vê em novelas, em filmes e etc. E eu acredito que a razão é porque nós temos estudado pouco a Bíblia. Nós temos acreditado muito mais no que nós vemos em novelas, do que nós vemos em séries, do que nós vemos em alguns púlpitos, mas nós não temos estudado a Bíblia a sério com relação a essas coisas. Nós estamos nos formando muito mais em novelas do que em Bíblia, infelizmente. Para você ter uma ideia, esse ensino do rapto pré-tribulacional, ele foi criado em 1830, ou seja, a igreja ficou por cerca de 18 séculos acreditando que a própria igreja iria passar pela grande tribulação e só depois iria acontecer o arrebatamento. Não deveríamos estranhar que essa interpretação famosa do arrebatamento tem apenas uns 200 anos, sendo que a igreja tem mais de 2000 anos de história? O arrebatamento secreto ficou famoso não por ser bíblico, e sim porque foi amplamente divulgado em púlpitos, rádios, séries, filmes e novelas, e fez muito sucesso, principalmente pela falta de conhecimento bíblico do grande público e porque esse tipo de pregação atrai as pessoas pelo medo, aquele medo de ficar aqui na grande tribulação, sabe? Carros em que o motorista some, pilotos de avião que desaparecem, roupas que ficaram no chão depois que a pessoa sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. Essas cenas já assustaram muitas pessoas, mas já vimos que não será assim. Pois, como diz a Bíblia, todo olho verá a Cristo, quando ele vier resgatar a sua amada igreja. Lembre-se que o arrebatamento secreto é apenas uma interpretação realizada pelos autores dessas obras, e não é o que a Bíblia realmente diz. Portanto, é importante a gente sempre ir direto para a Bíblia e estudar a fundo antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Isso serve de alerta pra gente não acreditar no que a gente vê em mídias e televisão e internet e nos basearmos no que a Bíblia somente diz, ok? Eu espero que eu tenha ajudado com a sua dúvida e com todas as pessoas que tenham a mesma dúvida. Fiquem na paz e que o Senhor nos abençoe. Agora faz a ceninha de preto e branco. Tem aí, com certeza.